Mas vamos lá, né? Então, nossa aula de hoje vai ser continuação da do que nós falamos um pouquinho na semana passada. Não, semana não, foi segunda, né, na verdade. Não foi nem semana passada, foi segunda. Sobre a introdução dos materiais. Falamos um pouquinho sobre a base desses materiais. E agora nós vamos realmente adentrar em um conteúdo específico da ciência e tecnologia dos materiais, já começando a falar da estrutura desses materiais, como é que eles se organizam, como é que eles são analisados, né? Como é que eles são trabalhados principalmente quando vamos estudar suas características para aplicação no desenvolvimento de um determinado material, uma determinada estrutura que vai ser utilizada em qualquer que seja a engenharia. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos começar. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre os sólidos, né? Por que sólidos? Porque boa parte dos materiais que nós utilizamos hoje em dia, a maioria são materiais sólidos, né? Tanto na área de computação, ou qualquer que seja a área, quando vamos construir uma peça, montar um equipamento, seja lá qual for, estamos falando de materiais sólidos na sua maioria. Então, para isso, nós precisamos fazer uma pequena. Relembrar um pouquinho da química geral e falar dos chamados sólidos, né? E como eles são classificados. Eu não estou com a câmera aberta aqui, gente, porque como agora estou em casa e, por incrível que pareça, não tenho a câmera disponível aqui, porque o povo aqui em casa utiliza para aula e acaba não disponibilizando para mim, porque são 4 crianças aqui, precisa de câmera. Então, é meio brabo. Mas vamos lá. Então, falando de sólidos, né? Sólidos, na verdade, são materiais, né, que a temperatura ambiente se encontram no estado sólido. Como assim? Né? Aquela estrutura, aquela organização atômica, de modo que não permita uma fluidez, uma mobilidade desse material. Então, não é um fluido, digamos assim, né? Então, os sólidos, para nós estudarmos em ciência dos materiais, eles possuem 2 tipos de classificação. É o que nós chamamos de sólidos de ligações primárias e sólidos de ligações secundárias. Como assim? O que influencia na sua solidez, ou seja, na sua solidificação, é a ligação primária em si, ou, em alguns casos, a sua ligação secundária. Beleza? Então, ligações primárias é a base das ligações químicas comuns ou tradicional. Também chamamos realmente de ligações primárias. Como assim? São elas as que nós conhecemos desde o ensino médio ou até mesmo desde o ensino fundamental. São as ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas. Certo? O que seriam isso? Como seriam essas ligações para a gente relembrar? As ligações iônicas têm a ver com a formação de íons. Esses íons são então organizados no sólido entre cátions e ânions, né, onde um vai circundar o outro. E essas ligações iônicas são, na verdade, esse conglomerado de íons, tanto os cátions quanto os ânions, certo? E as forças de atração são as chamadas forças coulombianas, né, que realizam uma atração entre essas partículas, favorecendo a construção de uma estrutura que nós vamos observar mais adiante, chamada estrutura cristalina. Então, de um modo geral, todos os sólidos possuem uma estrutura cristalina, né? Que é, na verdade, como ele está organizado no espaço, né? No ambiente. Então, nós temos as ligações iônicas, que são esses ânions e íons, esses íons, cátions e ânions, que se organizam em torno um do outro, formando, então, a estrutura cristalina dos compostos iônicos ou dos sólidos iônicos. Qual é a vantagem desses compostos? Primeiramente, compostos iônicos são todos sólidos, então todos eles vão possuir a estrutura cristalina. Segundo, essas ligações, elas são fortes? São, mas formam cristais, formam estruturas cristalinas, monocristalinas, na verdade. Por quê? Porque são muito frágeis. Porém, existe o outro lado, são geralmente substâncias mais duras em sua estrutura, então formam cristais mais resistentes, porém
A agregação entre um cristal e o outro é tão fragilizada que ele se torna quebradiço. Onde é que nós encontramos isso? Os chamados sais. Né? Os sais que nós utilizamos no nosso dia a dia, todos eles são compostos iônicos. Né? Lógico que são vários outros compostos, mas o sal de cozinha, por exemplo, é uma estrutura cristalina, sólida, formada por ligação iônica, onde tem ali na sua estrutura vários íons, ânions e cátions. No caso ali é a estrutura do cloreto de sódio, então vai ter o sódio, né, o íon sódio circundado por íons cloretos e o íon cloreto circundado por átomos de sódio também, por íons de sódio. Então isso são compostos iônicos, beleza? Então são os chamados sólidos iônicos. No caso, a existência do sólido iônico se dá pela energia liberada ao formar a estrutura cristalina. Isso é extremamente importante analisar, porque a formação da estrutura cristalina é o que favorece a existência dos chamados sólidos iônicos. Sólidos covalentes tem a ver com o próprio nome da ligação, né? Que são ligações covalentes, são compostos formados principalmente por elementos não metálicos ligados entre si, formando assim o compartilhamento de elétrons. Quando esse compartilhamento de elétrons é extremamente forte, devido a essa força de atração, pode ser formado ali compostos covalentes. Só que geralmente os compostos covalentes são formados por moléculas grandes, né? Moléculas com uma quantidade de átomos consideravelmente elevada, certo? Outra ligação, né, outro composto, é o chamado compostos metálicos, sólidos metálicos, claro, que possuem sua estrutura os íons metálicos, na verdade, íons metálicos ou átomos de elementos metálicos. Mas assim, qual é a diferença principal que nós temos aí na estrutura desses sólidos, né? Vamos entender isso aqui. Só deixa eu botar o quadro aqui, que é para a gente tentar entender mais ou menos a estrutura dos sólidos. Não estou falando exatamente das ligações químicas, né? Mas sim da estrutura dos sólidos, que é o que nos interessa nesse momento. Bom, vamos lá pegar aqui primeiro os sólidos iônicos. Qual o segredo dos sólidos iônicos? Primeiro, eu vou ter aqui um íon positivo e um íon negativo, certo? Aqui eu tenho o cátion e aqui eu tenho o ânion. Aí vem um conglomerado, né, dessas partículas. Aqui, gente, eu só estou organizando, mas não necessariamente é a estrutura cristalina vigente nesse composto, certo? Só para vocês entenderem. Qual é o segredo disso aqui? Primeiramente, esses íons aqui, eles são todos íons fixos. Como assim fixos? Eles não permitem a condução de corrente elétrica, porque a formação da estrutura cristalina, o cristal, é extremamente bem organizado e não permite a mobilidade desses íons. Então, o que é que a gente tem aqui? É uma estrutura, né? Uma estrutura fixa. Consequentemente, não tem mobilidade dos íons. Mobilidade dos íons. Se não tem mobilidade dos íons, o que é que isso é ruim para nós? É um material péssimo como condutor de eletricidade. Então, os compostos iônicos geralmente são compostos sólidos isolantes térmicos, não conduzem corrente elétrica facilmente. Porém, esses compostos, como eu falei a vocês, formados por cristais, podem se dissolver facilmente em um líquido que o torne móvel. Então, aí ele passa a ser um excelente condutor. Certo? Olha só. Os compostos sólidos iônicos, né, os materiais iônicos sólidos, eles são péssimos condutores de eletricidade. Consequentemente, também são péssimos condutores, né, em alguns casos, de calor. Apesar de que, como a estrutura é tão pequena, favorece até mesmo a transferência de calor, porque é muito pequeno e curto esse processo. Mas se for muito longo, já dá uma certa dificuldade. Mas a falta de mobilidade dos íons
impossibilita a condução elétrica. Então, formar materiais de compostos iônicos que possibilite essa transferência de eletricidade, ou seja, de elétrons, corrente, não vai acontecer. Então, ele acaba se tornando um excelente isolante elétrico. Mas, em solução ou a um determinado ponto de que ele se torne líquido, pronto, aí vai ser um excelente condutor, porque os íons agora vão estar móveis, vão ter uma mobilidade e permitir a passagem da corrente elétrica, certo? Já os compostos covalentes, né? O que é que tem nos compostos covalentes? Nos compostos covalentes eu tenho átomos neutros. Então não tenho íons nem cátions, nem ânions. Então esses íons não são formados nos compostos covalentes. Se não são formados e eu tenho ainda átomos fixos, realmente aqui é um péssimo condutor. Né? Um péssimo condutor de calor e eletricidade. Certo? Então, os sólidos covalentes possuem essa característica. Lógico que existem algumas exceções, que no nosso caso aqui é o caso do grafite, ó. O grafite é um excelente condutor de eletricidade devido à sua laminação. Então, devido à estrutura do grafite, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, a organização dos átomos do grafite permite essa condutividade elétrica. Mas ele é frágil, ele é muito frágil, se quebra facilmente, não tem uma dureza elevada, né? O grafite em si. Mas outros materiais covalentes, certo? Devido à sua estrutura, alguns deles são muito duros, é o caso do diamante. Então, olha só, existe uma avaliação que nós precisamos analisar, que compostos covalentes, alguns deles são muito mais duros, né? São materiais mais com elevada dureza, que permite justamente uma maior facilidade em fazer cortes de materiais, principalmente cortes metálicos, certo? E são péssimos condutores, com exceção do grafite. Também não brilham facilmente, com exceção do diamante, que quando polido é uma excelente joia rara, né? E é um material extremamente duro. Já os compostos metálicos, olha só. O que acontece? Aqui eu tenho cargas positivas e negativas fixas, que não possuem mobilidade. Aqui eu não tenho nem carga positiva, nem carga negativa, e apenas átomos fixos. Já nos compostos iônicos, iônicos não, metálicos, na ligação chamada ligação metálica, eu vou ter, como é que ela é formada? Primeiro, são vários cátions, né, do metal. O metal em si tem as ligações metálicas formadas até o momento como chamada de mar de elétrons. Como é que funciona isso? Eu tenho átomos fixos, só que devido à sua facilidade em perder o elétron, esses elétrons estão em movimentação. Então, na verdade, os elétrons não estão, os elétrons de valência não estão fazendo parte da configuração eletrônica de seu átomo de origem. Ele, na verdade, ele fica o quê? Ó, em constante movimentação por toda a superfície, toda a estrutura do metal. Daí a excelente condutividade. Então, os metais, materiais sólidos metálicos, são excelentes condutores de calor e temperatura. E são resistentes a alguns outros fatores. Por exemplo, eles são resistentes à pancada, que no caso tem na cidade. Você pode dar uma pancada aqui, que ele vai se deformando, e mantém-se ainda firme. E também tem uma elevada ductibilidade, que é formar fios bem finos, justamente por causa dessa característica dos metais, por possuir esse chamado mar de elétrons. Certinho? Isso é importante a gente compreender, que os materiais sólidos iônicos são quebradiços, assim como os covalentes, e os metálicos geralmente têm uma excelente maleabilidade, ductibilidade e tenacidade. Certo? Compreenderam aí a diferença entre os materiais
iônicos covalentes e metálicos? Eu compreendi, sem dificuldade. Tá de boa, professor. Beleza, beleza. Então aí vem a questão dos sólidos, né? Que é voltado pela questão da ligação secundária. Olha só, existem algumas substâncias, gente, que fazem uso das ligações secundárias no intuito de formar sólidos ou se mudar seu estado físico. No caso, nós temos aí as chamadas ligações de Van der Waals, que geralmente são as ligações que têm a ver com as polaridades da molécula. No caso, nós temos moléculas polares, moléculas apolares, e essas interações são chamadas de ligações de Van der Waals. E temos a ligação de hidrogênio, que é outra ligação totalmente distinta da ligação de Van der Waals. Para a gente entender isso, vamos voltar aqui para o quadro de novo. Olha só. Como é que funciona a ligação de Van der Waals? Vocês lembrando lá da química, né? A questão dessas ligações secundárias ou sólidos secundários, nós vamos trabalhar principalmente, né, com moléculas ou substâncias covalentes. Então, as ligações primárias desse pessoal aqui, né, dessas substâncias, são ligações covalentes, certo? Então, vamos pegar um exemplo de um material covalente. Aqui, vamos pegar o cloro ligado ao hidrogênio. Aqui nós temos uma ligação covalente, porque há um compartilhamento de elétrons entre esses dois átomos, certo? E o que é que acontece aqui? Existe uma propriedade que nós aprendemos em química geral, que é chamada de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é responsável pela força de atração do elétron da ligação por todos os átomos de um modo geral. No caso, a eletronegatividade do hidrogênio é 2, do cloro é 3,5. Como assim? Então, a força que o cloro vai exercer sobre esse elétron que está sendo compartilhado é muito maior do que o hidrogênio. Então, nós vamos ter um direcionamento da nuvem eletrônica, que a nuvem eletrônica é todos os elétrons envolvidos na ligação, que, na verdade, nós não temos a partícula, né? Não apenas o comportamento de partícula do elétron, mas o comportamento de onda. Então, ele cria a ideia de uma nuvem, uma região rica em elétrons. Então, toda essa região ela vai ser distorcida em direção ao cloro. Daí, nós vamos ter o que nós chamamos de uma polaridade dessa ligação. Então, o hidrogênio, né, digamos assim, e o cloro vão ter uma distorção da nuvem, que é mais ou menos assim, ó. O cloro aqui vai ficar com a carga parcial negativa, porque os elétrons estão mais em torno dele, né? No caso, mais distorcido para o lado do cloro. E o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva, porque essa distorção diminui a nuvem eletrônica em torno do hidrogênio. Então, essa molécula aqui, ela se torna uma molécula que nós chamamos de molécula polar. Por que polar? Porque ela tem o polo negativo e o polo positivo. Se a gente pegar agora aqui, por exemplo, o cloro ligado ao cloro, nós vamos ter agora uma distorção da nuvem que é equivalente entre os dois cloros. Por quê? Porque não vai ter distorção entre eles, porque a eletronegatividade é a mesma, então não há força diferente de atração para um lado e para o outro. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de uma molécula apolar. E isso é devido ao que nós chamamos de vetor resultante. É um vetor força, né? Um vetor força existente entre os átomos da ligação. Esse vetor resultante aqui, nós chamamos de momento dipolar. Ó, momento dipolar. O momento do dipolo da molécula. O que é o momento dipolo? É o quanto essa nuvem eletrônica está distorcida, favorecendo assim a formação de polos. O momento dipolar de uma molécula polar, ele é diferente. Ele é diferente.
Oh, não, aqui não deu certo, não. Vou pegar aqui. Diferente de zero, porque não há anulação da distorção da nuvem. Já na molécula polar, esse momento de polar é igual a zero. Por que igual a zero? Porque não há distorção da nuvem para nenhum lugar. Então, a força de atração entre os átomos mantém-se o quê? Igual a zero, porque um vetor vai eliminar o outro. Existem moléculas que têm maior número de átomos, que é o caso aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a água. A água, né? Nós temos a água como uma substância polar, porque, observe bem, a água ela é o ângulo das ligações entre hidrogênio e o oxigênio. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo em torno de 109 graus, 104, 109 graus. Mas ele existe. Então, essa é a disposição espacial das ligações da água, né, dos hidrogênios com o oxigênio. Daí, o que é que nós vamos analisar? O oxigênio tem eletronegatividade 3,5 e o hidrogênio 2. Então, a força de atração vai gerar um vetor neste sentido. Aí, o que é que nós vamos ter aqui agora? Ó? Um vetor resultante. Vocês já aprenderam em geometria analítica. Esse vetor, certo? Com este vetor, vai gerar um vetor resultante. Se gerou um vetor resultante diferente de zero, então μ é diferente de zero. Então, essa molécula também é o quê? Polar. Tudo bem? Então, molécula polar é aquela que o vetor resultante do momento de polar é diferente de zero. Então, a molécula é polar. Eu vou ter, então, aqui uma região parcialmente negativa e uma região nos hidrogênios parcialmente positiva. Ah, professor, mas para que serve isso? Primeiro, eu vou saber se as ligações envolvidas nessa molécula são ligações covalentes, né? Já sei, mas se são ligações covalentes com ligações secundárias polares ou ligações secundárias apolares. Daí tem o nome das interações, que nós chamamos, né? Essas forças de Van der Waals. Nós temos chamado dipolo e dipolo instantâneo dipolo induzido. Ah, mas o que é isso? O que é isso? O que é que isso influencia? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se essa molécula aqui for polar, então ela vai ter o tipo de polo. Se ela for uma molécula apolar, ela vai ter o tipo de polo instantâneo dipolo induzido. Como é que isso funciona? Molécula polar tem um polo positivo, tem um polo negativo. Então, o polo positivo, ó, o polo positivo vai ser atraído pelo polo negativo. Então, você vai ter uma sobreposição de moléculas com polos. E aí facilita a atração. Então, significa que há uma atração natural entre essas moléculas por possuírem polos diferentes. Igual o ímã. Normal, um ímã. Então, o ímã vai atrair o outro. Porque possui polos o quê? Iguais. Desculpe, polos diferentes. Então, o polo positivo vai atrair o negativo o positivo. E assim vai. Só que aqui, gente, existe atração natural, que é chamadas forças eletrostáticas devido a essa formação do polo. Então, significa que as forças de ligação aqui são mais fortes do que no dipolo instantâneo, dipolo induzido, que não possui carga. Ah, mas e como é que vai atrair uma molécula que não tem carga? Aí vem a ideia. Olha só. Só para a gente analisar um pouco. Olha só. A nuvem eletrônica possui em sua estrutura os elétrons em constante movimentação. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque é o exemplo mais, que na minha visão, é o mais tranquilo, né, de se analisar. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que eu tenho dois barcos, né? Dois barcos iguais. Tá ali no mar calmo, em uma piscina. E eu tenho aqui, ó, pessoas paradas sobre ele.
Se o mar, ou melhor dizer, se a piscina está sem movimentação, o que significa que não tem onda. Se não tem onda, não tem mobilidade ou perturbação dos barcos. Até aí tranquilo, né? Vamos supor que esses infelizes aqui começam a caminhar de maneira desordenada. Vai caminhar de maneira desordenada, que nós chamamos de movimento browniano, que é o movimento das partículas, de maneira desorganizadas. E aí vem, ó, tá movimentando. Em um dado instante, ó, muito rápido, né? Esse barco tá dessa forma, ó. A maioria das pessoas caminhando, estão correndo, viu, gente? Aqueles não quer dizer que eles pararam, não. Estão em movimentação. Ficaram dessa forma aqui. O que é que vai acontecer com o barco? Ele vai pender para um único lado. Ao pender para um lado, ele vai criar o quê? Uma onda. Essa onda vai atingir o outro barco. O que é que vai acontecer quando atingir o outro barco? Vai empurrar, vai ocasionar o mesmo movimento que ocasionou essa onda. Ele vai transferir esse movimento para o barco. Então, ele vai forçar as pessoas a virem todas para um único lado do barco. Daí, o que é que nós vamos ter aqui? Esse daqui foi um dipolo instantâneo, em um dado instante que depois volta ao normal, certo? E aqui foi um dipolo induzido. Por que induzido? Porque é a outra molécula que induziu ele a criar esse dipolo. E aí vem a questão dos elétrons. Como é que funciona isso? Eu tenho dois átomos, átomo A, molécula A e molécula B. Os elétrons da molécula A estão todos, quando dado instante, ó, não distorceu a nuvem, só distorceu o que? Os elétrons. Ficaram todos de um lado só. Então ele vai forçar a molécula B a fazer a mesma coisa. Então aqui vai criar um dipolo instantâneo, um dipolo momentâneo, que vai atrair uma molécula à outra. Daí a força de ligação entre essas duas moléculas depende da nuvem eletrônica. Então, quanto maior a nuvem eletrônica, mais fácil a distorção. É aquela ideia. Você acha que um balão cheio d'água, pequeno, ele vai balançar mais ou menos em sua mão do que um balão gigante? Aí um balão gigante cheio d'água, ele vai balançar muito mais e vai sofrer uma distorção muito maior. É a mesma ideia. Quanto maior a molécula, maior a distorção, maior a força de atração, possivelmente vai ser uma molécula sólida, né? Um material sólido. Ok? Então, o que é importante disso aqui nos materiais? A força de atração. Então, a facilidade em quebrar essas ligações. Daí vem ponto de fusão, ponto de ebulição, vem o ponto de Foucault e muitas outras coisas envolvidas, né? Mas o principal mesmo é a questão do estado físico. Se ele é sólido, o ponto de fusão dele vai depender muito dessa força de ligação. Vamos voltar aqui. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Então aqui, ó, ali eu falei com vocês sobre as chamadas forças de Van der Waals ou ligações de Van der Waals. Beleza? E as ligações de hidrogênio? O que é que isso tem a ver? Ó, na ligação de hidrogênio, é muito semelhante à ligação de Van der Waals, mas ela tem uma característica própria. Qual é a característica própria? Primeiro, vamos pegar aqui a própria água, que é uma das substâncias que tem maior força de hidrogênio, né? Ou seja, força na ligação. O hidrogênio é um átomo muito pequeno, certo? O oxigênio é um átomo altamente eletronegativo e também é pequeno. Então, o núcleo aqui, a ligação, o comprimento dessa ligação é muito curto. Então, o que é que vai acontecer? Se eu pegar aqui agora uma outra molécula de água e tem esse par de elétron disponível no oxigênio da outra molécula, o que é que vai acontecer? Ó, vai acontecer uma atração específica entre o oxigênio e o hidrogênio. Isso daqui é chamada de ligação de hidrogênio.
Para ela existir, é preciso que eu tenha sempre duas moléculas, né? A e B, que é força interação intermolecular, ou seja, entre moléculas. Toda molécula vai ter que ter flúor, nitrogênio, oxigênio, ligado a quem? A hidrogênio. Então, se eu tenho que ter essa ligação, e a molécula B tem que ter oxigênio, flúor ou nitrogênio também. Aí vem, ó, esse camarada pode se atrair pelo oxigênio, pelo flúor, pelo hidrogênio. Esse aqui também. E esse aqui também. E ó, a mesma coisa. Então, é necessário que uma das moléculas tenha um dos três aqui ligado ao hidrogênio e que a outra molécula tenha um dos três átomos também. Beleza? Não necessariamente a segunda molécula precisa ter não precisa ter o hidrogênio ligado, certo? Vários casos, por exemplo, a solubilidade da acetona em água, aí é ligação de hidrogênio, porque a água faz ligação de hidrogênio e a acetona tem o oxigênio, mas não tem hidrogênio ligado. Então, o que é que vai acontecer? Essa força de atração exclusiva. Beleza? Então, essas daí são o que? As ligações secundárias, que favorecem também a formação de sólidos. Aí vem a ideia. Quanto maior o número de ligações de hidrogênio, maior a possibilidade de ter um sólido covalente. Vamos pegar um exemplo. O açúcar. O açúcar é um sólido covalente e ele é sólido devido à presença de muitas ligações de hidrogênio na sua estrutura. Isso favorece a formação de uma estrutura cristalina. Apesar de ter poucos átomos de carbono, que no caso o açúcar, a partir de 3 carbonos, nós já podemos encontrar açúcares, né? O mais comum que nós temos é a glicose, que é com 6 carbonos. Ou a sacarose, que são 12, né? São 2 monossacarídeos. Aí vem o geral, né? Como falei com vocês, os sólidos iônicos, eles são duros, formação de um cristal. Tudo aquilo que forma um cristal quase que perfeito, geralmente é uma estrutura muito dura, certo? E são quebradiços, claro, né? São excelentes isolantes térmicos e elétricos, como eu falei com vocês. Apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Então, você pode utilizar um material iônico como material refratário. É o caso de tijolo, né, que a principal estrutura ali possui ligações iônicas, certo? Baixo coeficiente de expansão térmica significa que eles são quebradiços. Então, eles não sofrem deformação por aquecimento. Então, eles não se expandem facilmente. Isso é uma vantagem também, né? Claro, dependendo do que você vai utilizar, é vantajoso você vai construir, melhor dizer, é vantajoso você ter um material iônico, certo? Sólidos covalentes, alguns são duros, como eu falei com vocês, outros são muito frágeis, né? Vai depender muito da estrutura. É o caso do diamante e o grafite. Um é duro, o outro é frágil, certo? São isolantes térmicos, com algumas exceções, né? Quase o grafite é um excelente condutor de eletricidade e apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Alguns sim, outros não. E o coeficiente de expansão também é muito baixo, certo? Isso é outra vantagem. É o caso, por exemplo, da areia. Quem for da engenharia civil, que eu não sei, tem alguém aí que é da engenharia civil? Ou todo mundo é de outras engenharias? Acho que é tudo computação. Não, Eu não. já fiz um semestre de produção. engenharia civil. Eu estudo elétrica. E eu estudo elétrica hoje. Hoje você estuda elétrica. Pronto, beleza.
É porque basicamente a areia é sílica, né? Sílica é um material isolante, geralmente. Composto covalente. Um sólido É? covalente, entendeu? Sim, Isso. sim. Aí vem qual a vantagem de você utilizar hoje uma a areia na construção, por exemplo? Porque as colunas elas não podem ter uma expansão térmica, né? Vamos pegar as colunas, porque não pode ter aquela expansão, porque se tiver, o que, que vai acontecer com a casa? Vai sofrer, né? Muito com isso. Tanto que a dilatação térmica é preciso, porque assim, ela dilata, mas vocês já viram a extensão de área que é preciso ter para começar a ter uma junta de dilatação? Então, por isso que nós fazemos junta de dilatação em construções, mas com aquela determinada distância. Porque eles não dilatam facilmente. E também iam trincar com toda certeza coluna, viga, laje, tudo ia trincar facilmente por causa dessa dilatação térmica rápida, né? Que é o que nós não queremos na construção. Outro detalhe também, ó, é um isolante térmico também, né? Um isolante térmico e não permite essa dilatação facilmente. Piscinas. Geralmente as piscinas de qual é o nome daquele material? De fibra. Nós colocamos abaixo daquele material, geralmente areia. Que aí vem a piscina sobre a areia, que é um excelente isolante térmico, não vai transmitir calor facilmente entre o solo o material da piscina, a fibra, e nem tampouco ao contrário. Então, é muito importante utilizar esse isolante, né? Que também facilita a dilatação da água para não ocorrer, vai absorver essa dilatação, né? E vai conseguir se moldar mais facilmente. É muito interessante essa construção de piscinas, o uso de areia, material entre o solo em si e a fibra, né? Por isso que existe um pequeno espaço entre eles ali com uma camada de areia. Os sólidos covalentes, né? Então nós temos agora os sólidos metálicos, que é extremamente importante nós compreendemos que eles são excelentes condutores de calor e eletricidade, possuem elétrons livres, são dúcteis. São dúcteis. Que droga. Deixa eu limpar aqui que o negócio tá meio... O ponteiro tá meio maluco aqui. Eles são dúcteis, né? São maleáveis, também são resistentes à tenacidade, que é a pancada, poder se deformar. E tem um problema. Se expandem facilmente. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o uso de metais na construção, porque ele se expande facilmente, né? Quer ver um exemplo? Os trilhos de trem, vocês já repararam que a cada é muito pouco, a cada acho que 3 metros, não lembro direito o valor exato, mas tem uma fenda entre um pedaço do trilho e outro. Aquela fenda ali é responsável pelo espaçamento da dilatação do metal nos picos mais quentes do dia. Então o metal vai se expandir, né, vai sofrer uma expansão linear e vai aumentar de tamanho no trilho. E aí aquele espaço entre um trilho e outro é justamente para ocupar, receber essa expansão do metal e não ocorrer a ondulação ou a ruptura do próprio trilho e impedindo do movimento do trem. Certo? Os sólidos moleculares, né, que tem a ver com as ligações secundárias, como eu falei com vocês. É o caso da água, no estado sólido, que é o gelo, né? Apresenta baixo ponto de fusão, ebulição, porque eles estão ligados por ligações secundárias, não ligações primárias, certo? Que no caso da água, principalmente por causa da ligação de hidrogênio. No caso da parafina, já é por ligações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. E
outro sólido, o sólido do... Deixa eu ver qual, meu Deus. O próprio silicato, né? Que também em si já é um pouco interessante o silicato, que é devido à sua estrutura, mas é uma molécula, na verdade ela é até apolar, devido à estrutura cristalina dele que favorece. Mas existem outras substâncias como o papel mesmo, por causa da ligação polar, né? Que eles se atraem por causa da polaridade. Então são vários sólidos e cada um depende diretamente do tipo de ligação existente entre eles, certo? Sendo a ligação primária ou secundária, o que influencia na formação desses sólidos. Todo mundo entendeu aí a questão dos sólidos, gente? Ficou claro? E agora a gente vai começar com um assunto um pouco mais complexo, que vai exigir muito de geometria, né? E a gente vai fazer alguns cálculos, que vai prever algumas características dos materiais a partir da sua estrutura cristalina. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, né? Agora, gente, ó, vem o assunto prontamente dito da engenharia dos materiais, que nós vamos começar, né? Fiz a revisão com vocês agora. E agora, esse conhecimento de revisão é voltado para isso aqui, certo? Que é a estrutura cristalina dos materiais, que com essa estrutura eu consigo deduzir várias informações sobre um determinado material, inclusive posso armazenar informações nele por causa das suas características, até mesmo os defeitos em si, certo? E o uso desses defeitos, em alguns aspectos, são extremamente favoráveis à engenharia dos materiais. Vamos lá. Vamos ver aqui agora as chamadas estruturas cristalinas, ou seja, os materiais cristalinos. Se estamos falando de sólidos, que é o nosso principal, vamos falar aqui agora sobre essa estrutura. Gente, primeiramente, materiais cristalinos, eles são considerados materiais cristalinos por possuir em sua estrutura base, né, a sua chamada estrutura cristalina. Como assim? Na verdade, é uma célula unitária que se repete ao longo do material. Olha bem, eu não estou falando da ligação, estou falando da organização atômica devido ao modelo de ligação existente nesse material, certo? Então, tudo que nós vimos, sólido, iônico, metálico, covalente, sólido secundário, que no caso, baseado nas ligações secundárias. Eles, ao se formarem, mantém uma célula unitária, uma estrutura que se mantém ao longo de todo o material. Então, ela se repete. Então, ela vai se repetindo uma sobre a outra e nós vamos observar a existência dessa estrutura. Aí vem um detalhe. A partir dessa estrutura ou da célula unitária, nós vamos construir o que nós chamamos de sistemas cristalinos, que esse conhecimento favorece as características de algumas propriedades extremamente importantes, principalmente a densidade do material, lá no final da sua aplicabilidade. Sem contar também que vai favorecer a sua expansão, o conhecimento desse material, que nós vamos ver o polimorfismo, que é um conhecimento extremamente importante, né? Polimorfismo versus alotropia, né? Nós vamos falar sobre isso também. As direções cristalográficas e os planos cristalográficos, que são direções dentro da célula unitária que vão permitir entender a maior resistência desse material, de como ele vai estar montado, certo? E também a sua maior fragilidade, que dependendo de como você dá uma pancada, ele vai se quebrar mais facilmente e como ele se quebra, né? E temos, no caso aqui, a partir desse entendimento, vamos ver os equipamentos que fazem o estudo dessas estruturas cristalinas. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar sobre materiais cristalinos. Então, estrutura cristalina é o que, gente? Estrutura cristalina, primeiramente, tem a ver com o arranjamento, né, atômico dos materiais, como os átomos se organizam uns sobre os outros, formando essa célula chamada célula unitária. E as propriedades dos materiais dependem diretamente dessa associação cristalina. Porque se ela se repete ao longo de toda a superfície, toda a estrutura do material, toda a sua composição,
Então, ela vai influenciar diretamente nas suas propriedades, certo? E isso vai favorecer você compreender a diferenciação entre um material e outro. Por quê? Existem materiais também que são cristalinos, que possuem essa unidade. Existem também materiais que são não cristalinos, que não possuem essa unidade. Mas peraí, não é todos? Sim, mas a não existência de uma estrutura cristalina que se repete também é uma compreensão do material. Geralmente a gente encontra mais em materiais poliméricos ou chamado amorfos, essa não célula unitária definida, claro, né? Vamos lá, então, os materiais sólidos podem ser classificados em cristalinos ou não cristalinos, primeiro ponto. Vamos lá. Como assim? Materiais cristalinos possuem sua estrutura, essa unidade, que nós chamamos de célula unitária, que se repete ao longo da sua formação. E até mesmo do crescimento dos cristais. Já o material amorfo, ele não tem uma formação definida, então você não consegue acompanhar esse crescimento e também não consegue deduzir diretamente a sua formação. Só que tem um problema, os materiais amorfos, né, eles são mais maleáveis, digamos assim, em alguns aspectos. Você não consegue ter uma aplicabilidade direta apenas conhecendo a sua estrutura. Então vai testar em propriedades diretamente do material, certo? O material cristalino é aquele que tem, no caso, a sua organização, a sua célula unitária bem organizada, o que nós chamamos disso de rede cristalina. Então, essa rede cristalina, a sua formação em si, é o que favorece a formação de determinado material. Aí vamos pegar um detalhe aqui importante. Todos os metais, muitas cerâmicas e alguns polímeros formam estruturas cristalinas sob condições normais de solidificação. Então, aí a pergunta é, todos os materiais podem formar? Sim, qualquer material na maioria. Agora, todos os metais, a maioria deles são cristalinos. Cerâmicos também, que são casos materiais sólidos, chamados sólidos iônicos. Os materiais não cristalinos, né, são justamente os que não possuem uma ordenança, uma ordem ao longo da sua formação, do seu alcance final. Certo? O material cristalino depende da sua unidade cristalina, certo? De como seus átomos estão organizados diretamente. E o número de estruturas também é muito grande, que nós vamos ver aqui cada uma delas, que favorece a formação de vários materiais. Gente, olha só. O que é importante a gente entender no material cristalino? É o que nós chamamos de célula unitária, que é a célula base, a unidade básica de todo o material cristalino. É aquilo que se repete. Beleza? Então, cada material tem a sua unidade cristalina. Consequentemente, a gente pega o material, por exemplo, ferro. É o ferro CFC. Ferro CFC, o que significa? Cubo de face centrada. Nós vamos ver cada uma dessas siglas. Mas isso aí já nota o quê? Que eu já estou dando ao material a sua estrutura baseada na célula unitária. Mas por que eu preciso conhecer isso? As características do ferro CFC são diferentes do ferro CCC, por exemplo, de cubo centrado. Cubo de corpo centrado, são diferentes. Beleza? Então é importante a gente compreender isso. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. Olha só. Então a unidade célula unitária na verdade, ao longo de todo o material, é a unidade mínima, ou seja, aquela básica que nós vamos pegar a organização dos átomos que tem como menor unidade desse material. Essa unidade, essa menor organização dos átomos é o que nós chamamos de célula unitária. Beleza? E como podem ser essas células unitárias? A gente vai ver cada uma delas aqui, falando exatamente. Só que como é que a gente representa isso? Bom, primeiramente, gente, a célula unitária, ela vai ser formada por esferas ou pedaços de esferas. Vamos pensar aqui, ó. Observe que essa célula unitária é um cubo. Ó. Então, se é um cubo, ele vai ter uma formação de um cubo, mas não necessariamente o átomo vai estar todo aqui dentro. Não, uma parte do átomo está dentro da célula unitária. A outra parte está na outra célula unitária. Então, nós podemos perceber que um átomo pode fazer parte de mais de uma célula
unitária. Ok? Que é o caso aqui, ó. Por exemplo, esse do meio, metade está nessa célula, metade está na outra, está na sua frente. Esse da quina, observe que ele está cortado a 1, 2, 3. Então significa que vai ter uma célula unitária aqui, uma aqui em cima, outra aqui do lado. Então provavelmente esse átomo está sendo participando de 3 células unitárias. Certo? Vamos falar um pouquinho dos metais, né? Que é principalmente o material que a gente estuda mais sobre essas células unitárias. Quais são as estruturas principais dos metais? Os metais, eles se encontram em 3 principais estruturas. Se encontram principalmente, que é cúbica de corpo centrado, que nós chamamos de CCC, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, que nós chamamos de CFC, cubo de face centrada, e hexagonal compacta, que é HC. Nós vamos estudar o que nós chamamos de estrutura cúbica, né? E nós também temos o H, que é hexagonal. Ah, mas como assim? Vamos chamar de CS, que é cubo simples, e HS, que é hexagonal simples. Ah, mas por que isso? Porque a gente estuda primeiro o simples para a gente entender os mais complexos. Beleza? Lembrando que a estrutura cristalina ela pode ser ocupada, um mesmo átomo pode estar fazendo parte de mais de uma célula unitária. E um mesmo material pode ter mais de uma estrutura cristalina, ou seja, um modelo de célula unitária. Então vamos estudar aqui os 3 modelos cúbicos, né, que nós podemos encontrar, que é o cubo simples, como falei com vocês, corpo centrado e face centrada. Primeiro vamos falar dos cubos. Ó, cubo de corpo centrado, cubo de face centrada, e vamos usar o simples como referência. E tem as outras duas, que é hexagonal compacta, e vamos usar o simples como referência. Vamos visualizar aqui, gente. Ó, um cubo simples. Um cubo simples. Vamos pegar aqui o nosso quadro, para a gente entender. Vamos pegar aqui, ó. Como é que ficariam os cubos? Na verdade, nós temos aqui, ó. Vamos pegar uma esfera. Vai ter uma outra esfera aqui. Outra aqui embaixo. Essa esfera minha tá muito feia, mas não tem problema não. Outra aqui. E aqui, ó, na frente, atrás dessa esfera vai ter outra, ó. Uma aqui é porque não tem como, né? Desenhar bonitinho. E aqui outro, ó. E aqui, lá atrás, aqui, ó, a gente não consegue ver, mas tem outra esfera atrás dessa daqui. Certo? Então, em certo ponto, nós temos uma organização do cubo. Dessa forma, ó. Qual é a referência da célula unitária? São os núcleos, certo? São os núcleos atômicos. Então, no núcleo atômico aqui, nós temos 4 núcleos atômicos. Então, são esses pequenos pontos. Então, nós temos 4 núcleos aqui, certo? 4 pontos. Que vai formar o cubo, que aí a gente tem aqui, ó. Esse aqui tá mal feito. Peraí, deixa eu fazer um mais bonitinho. Que aí todo mundo já aprendeu a fazer um cubo em casa quando criança, ó. Ó, fazia um quadrado. O meu tá muito mal feito, mas tudo bem. Fazia outro aqui, ó. Depois unia. Então esse quadrado aqui, com esse quadrado, juntando, vira o nosso cubinho. Então este ponto, vou pegar de outra cor. Este ponto, não pegou por quê? Este ponto, este aqui, são, na verdade, núcleos atômicos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos atômicos. Só que, ó, vamos pegar aqui, gente, ó. Aqui eu tenho um átomo. Aqui eu tenho outro átomo. E aqui eu tenho outro átomo. E aqui eu tenho outro átomo. Certo? É que tá mal feito meu desenho. Mas, se você olhar esse desenho aqui, ó. Eu tenho isso. Se você olhar dentro dessa parte aqui, vocês estão percebendo que a distância
entre um vértice e outro do meu cubo nada mais é do que a distância entre os núcleos atômicos, certo? Aí nós pegamos, mas professor, o que isso tem a ver? Vamos lá, o átomo, ele tem um núcleo, e a distância entre o átomo, o núcleo e a sua camada mais externa, nós chamamos isso de R, ou raio atômico. Olha só que importância é isso. Então, raio atômico. Se aqui a distância entre esse vértice e esse está dando o quê? Ó? Um raio de um átomo, um raio do outro. Então, a distância aqui é 2R, que é o raio atômico. Tudo bem? Então, 2 vezes o raio é a distância entre uma aresta e outra. Como são todas iguais, então a área do cubo, o volume do cubo, digamos assim, né? A área da minha superfície, que é minha face, aqui é 2Rs, e aqui também é 2Rs. Então, essa área aqui, e tenho também isso aqui, ó, que também é 2Rs. Então, se eu pegar o volume total desse cubo, não é aresta A vezes aresta B vezes aresta C? Vezes aresta C? Todo cubo tem esse volume. Então, o volume total aqui vai ser aresta A, quanto é? 2Rs. Aresta B, quanto é? 2Rs. Quanto é aresta C? Também 2Rs. Então, o volume total neste caso é quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o quê? 8. 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E R vezes R quadrado, R cubo. Então, o volume do cubo nada mais é do que 8R ao cubo. Alguma dúvida aí, gente? Ficou claro aí? Tranquilo, professor. Essa geometria lá analítica vocês fizeram lá no início. Todo mundo está compreendendo aí? Então, ó, aqui eu tenho essa relação, né? Se eu tiver dúvida, abre o volume, o áudio, gente. Então, vamos lá. Então, pegando essa informação, o que é que nós temos? Ó, agora aqui, gente, ó, deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem. Olha só. Se eu pegar aqui agora, nós estamos falando de uma esfera. Não é isso? É uma esfera. Até aí tranquilo, né? Então nós já vimos a área do cubo, como é a área do cubo, né? R vezes R tal, tal. Mas será que a área do cubo corresponde exatamente ao total no caso de átomos que tem ou não? Aí a gente vai deduzir agora. Olha só. Se eu pegar uma esfera, né, uma esfera que está ocupando, formando esse cubo, ela não está 100% dentro do cubo, porque uma parte dela está fora. Observe aqui, está fora do cubo. Então, o que está realmente dentro do cubo é só essa parte aqui, ó. Certo? Se você olhar, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter somente um pedacinho dessa esfera dentro desse cubo. Só que são quantas esferas para formar um único cubo? São 8 esferas. Só que não são 8 esferas inteiras. É somente uma parte dela. Então, na verdade, aqui eu tenho 1/8 de uma esfera, que é no meu átomo, dentro desse cubo. Então, 1/8 dessa esfera dentro desse cubo, quando eu multiplico esse pedacinho todo de 1/8 vezes 8, aí eu vou ter 8 sobre 8. Neste caso, que corresponde a um átomo. Então, o volume total desse cubo simples, né, do cubo simples, vai ocupar apenas o espaço de um átomo. Mas professor, o que isso tem a ver? Então, o volume de um átomo e o volume do cubo são iguais? Não necessariamente. Porque vão ter espaços entre os átomos. Esses espaços nós chamamos de espaços vazios. Então, eu tenho aí, agora vem a chamada eficiência, o que nós chamamos de empacotamento. O que é empacotamento? É quando os átomos estão mais juntos possíveis
E a quantidade de espaço vazio é mínima. E como é que a gente calcula isso? Tem a ver com o total de átomos dentro da célula dividido pelo volume da célula unitária. Vocês compreenderam? Então, se eu pego o volume de um átomo e divido pelo volume da célula e verifico, se der 1, beleza, é 100% de empacotamento. Agora, esse valor nunca vai ser 1, porque a quantidade de átomos que ocupa o cubo é menor do que o volume da célula em si. Tudo bem? Então, se a gente for analisar, então o fator que nós chamamos de fator de empacotamento é nada mais, nada menos do que o volume atômico dividido pelo volume da célula unitária. Só que tem um detalhe, vezes o N, que é o número de átomos existente dentro da célula. Neste caso aqui, eu tenho um átomo, então V, volume atômico vezes 1, dividido pelo volume total da célula. Que no caso aqui, ó, é o R do átomo, vezes o R do átomo, vezes o R do átomo. No caso, 2 R's, né? Claro. Então, nós temos aqui o quê? Essa unidade que nós chamamos de A, que é a aresta, certo? Que é o que me interessa. Então, a aresta A, B e C. Como são todas iguais, então o volume da minha célula unitária é igual a A ao cubo. Tudo bem aí, gente? Neste caso do CS, que é cubo simples, o A é igual a 2R. Então, nós temos aqui essa importância. O volume atômico, ele é dado, né? Geralmente ele é dado ou é calculado, né? Vai depender muito da substância. Ah, mas como é que a gente calcula? Aí vem um detalhe, toda esfera tem a possibilidade de calcular facilmente o volume. Qual é o volume de uma esfera? Alguém sabe me dizer qual é o volume de uma esfera? Como é que se calcula? πr ao quadrado? Não, πr ao quadrado é volume de uma área do círculo. O volume não, tipo, a área de um círculo. E aí, é a esfera. Lembra, não? E aí, gente? Quem lembra? Volume de qualquer esfera é porque eu podia colocar, mas não vou fazer isso com vocês, não. Que, na verdade, para se calcular a esfera, é um somatório de integrais, né? É uma função de integral baseado em vários círculos, né? Que você vai diminuindo e depois aumentando até o máximo do centro da esfera e depois diminuindo novamente. Não é isso? Você tem uma esfera. O que é uma esfera? Ó, você tem isso aqui. A metade de uma esfera. E aqui a outra metade de uma esfera. Então você tem que calcular o volume dessa parte de baixo e multiplicar por 2 com essa de cá. Em certo ponto. E como é que a gente calcula? A área aqui, ó. Como é que a gente calcula a área? A área é baseado em integral. Olha lá, Diego já colocou ali. 4πr ao cubo sobre 3. Exatamente. Só que 4πr é isso, PI. Exatamente. O P aí é o pi, viu? 4πr ao cubo sobre 3. Essa expressão, professor, como é que a gente calcula? Não faz parte do nosso curso, né? Isso daí, na verdade, tem a ver com cálculo. Meu Deus, se não me engano, é cálculo diferencial 3. Acho que é 3. Acho que o 3 já é. Que você tem integral dupla, na verdade, aí você precisa. Mas não é o nosso caso aqui. Na verdade, nem dupla, é tripla, né? Integral área dupla. Acho que é integral tripla. Você calcula o volume, é isso mesmo. Não é o nosso caso aqui, viu, gente? Mas a gente vai usar a expressão mesmo real, que é 4πr ao cubo sobre 3. Então a gente já sabe e coloca na expressão. Então deixa eu ver se aqui tem. Não tem aqui. Não. Então, ó. Então nós já temos o quê? O volume. Vamos pegar aqui nosso quadrozinho.
eu tenho volume da esfera, né? 8R ao cubo, não foi isso que eu falei? Volume total do cubo, desculpa, volume total do cubo. Só que a gente precisa saber o volume da esfera. O volume da esfera é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Se a gente pegar tudo isso aqui e unir no que nós chamamos de fator de empacotamento atômico, ou o FEA, fator de empacotamento atômico, que é o empacotamento da minha célula unitária, nós vamos ter volume da minha esfera vezes o número de átomos, que é N, dividido por o quê? Por o volume da minha célula unitária. Volume da esfera eu já sei. Número de átomos depende do número de átomos por célula, certo? E volume do cubo, qualquer um já sabe que é 8R ao cubo neste caso, né? Porque, na verdade, o que a gente vai ter aqui? O FEA é igual a volume da esfera, que a gente já sabe, volume da esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3 vezes N, que é o número de átomos por célula unitária, e volume do cubo, que é A ao cubo. Esse A ao cubo, quem é? A ao cubo é igual a 2R ao cubo, que no caso o valor de um A é quanto? 2Rs. Substituindo, o FEA é igual a 4πr ao cubo sobre 3 vezes N, dividido por 8R ao cubo. Pronto, aqui eu calculo o fator de empacotamento atômico. Cubo simples tem como saber, gente? Ah, mas professor, não tem um dado, não tem nada. Mas vamos ver aqui se a gente consegue calcular o FEA a partir disso aqui. FEA é igual, vamos lá, 4πr ao cubo, não é isso? Sobre 3 vezes N, que é o número de átomos. O número de átomos eu já sei, não sei. Quanto é na minha célula unitária? Vou botar isso aqui mais para frente. Já sei. Vamos lá, ó. FEA é igual. Vamos lá. Eu tenho 4πr ao cubo sobre 3 vezes 1, que é um átomo por célula unitária, dividido por 8R ao cubo. Não é isso, gente? Se nós formos analisar aqui, então fica fácil agora, ó. Eu vou ter 4πr ao cubo sobre 3 dividido por 8R ao cubo. Posso cortar, ó. Aqui é como se tivesse 1. Não é isso? Eu posso cortar quem aqui? R ao cubo. Posso cortar aqui também, ó. Aqui é 4, passa a ser quanto? 2. Então, no caso, eu vou ter o que aqui? Π sobre 3 dividido por 2. No caso aqui, calculando, π, deixa eu ver se aqui já tem um valor de π. Vou botar 3,14. 3,14 dividido por 2, ou por 3. Tudo isso dividido por 2. Quanto é que dá o valor? Então, o valor aqui é 0,50. 0,52. Ah, professor, mas o que é isso aqui? Vamos lá, ó. Esse número aqui, se eu pegar esse valor e multiplicar por 100, eu vou ter aqui 52%. Então, o fator de empacotamento é 52%. Como assim? Significa que da minha célula unitária cúbica, eu tenho 52% dela ocupada por átomos. Tudo bem aí? Vocês compreenderam aí, gente?
Significa que 48% é o quê? 48% dessa célula é o quê? Alguém pode me dizer? Seria o espaço vazio? Exatamente. 48% é espaço vazio. O que significa isso? Que a facilidade de dilatação ou ocupar sujeira aí é muito grande. Impurezas, tudo isso. Vocês entenderam aí, gente? Isso é a estrutura de cubo simples. Ô, professor, Pode perguntar. então me dá uma forma visual aí. Quando eu tenho 52% preenchido dentro do cubo, ele tá, tipo, a parte de dentro, tu tá falando da parte de dentro do cubo, certo? Exatamente. E aí, Aí, ó, ele tipo, tá com ali, 8 pedacinhos desse aqui, ó, dentro do cubo. Você entendeu? sim. Tem 8 pedacinhos Só desse agora eu aqui tô dentro do cubo. tentando, só tô agora tentando visualizar agora na minha mente. Pode visualizar aí pra você entender. Certo, agora eu entendi. Aí o espaço vazio ali seria essa Eu teria parte aqui, onde ó. a Eu esfera teria. não toca. Isso, eu teria aqui, ó. Só que maior, né? Claro. Esse aqui tá mal. Nossa, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu teria aqui, ó, daqui, que é o centro, né? Vou botar isso aqui primeiro. Aqui à frente, certo? Agora vem aqui, ó, parte de cima. Aqui. Aí ele vem aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, não ficou legal. Aí aqui eu teria, ó. E aí teria aqui embaixo ainda, ó. Certo? Então eu ia ocupando os espaços, então esses espacinhos vazios ainda tem aqui ainda, ó. Aqui, esse lado de cá. Todos os lados teriam essa minha superfície, certo? Seria mais ou menos a ideia. Aí quando somasse aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, seria exatamente correspondente a isso aqui. Tudo bem? São 8 desses aqui, em cada quina dessa aqui. Aqui meu desenho tá meio mal amanhado, mas essa é a ideia. Vocês Não, deu pra conseguiram entender. enxergar, gente? Conseguiram enxergar aí? Todo mundo? Vocês Sim, vão... professor. Beleza, beleza. Então aqui a gente tem 8 desse aqui, que favorece a esse entendimento que tem um átomo, somando, né, todos os pedacinhos. Então eu tenho um átomo, é como se tivesse uma bola sozinha aqui, certo? Uma esfera única aqui. E o que faltasse dela era o percentual de espaço vazio. Tudo bem? Ok, então vamos lá, ó. Aí vem um detalhe, olha só. O que nós temos então aqui no cubo simples é um fator de empacotamento de um, um átomo apenas dentro do cubo, fator de empacotamento de 0,52, certo? E aí vem um detalhe, olha só.
cada átomo desse está sendo tocado por quantos outros átomos? Esse átomo aqui, ó, ele está tocando neste átomo e neste átomo aqui, correto? E ao mesmo tempo ele tem mais um aqui em cima. Oh, aí não, desculpe. Aqui em cima mesmo. Aqui em cima, aqui na frente e outro aqui na frente. Por quê? É uma célula colada na outra. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem o que nós chamamos aqui de número de coordenação, NC, igual a 6. Então, temos 6 átomos tocando um no outro e ao mesmo tempo eu tenho um percentual de 52%. Então a organização aqui permite somente isso. Ok? Ficou claro nessa parte de coordenação aí? Como fosse um cubo do lado do outro. Porque se eu fosse fazer aqui, ó, vamos botar aqui. Deixa eu tentar fazer um cubo aqui. Eu vou ter mais um cubo aqui, ó. Mais um aqui. Seguindo as mesmas características. Vou ter outro aqui. Seguindo as mesmas características. Ó, tô falando só circulando nesse átomo aqui. Vou ter outro aqui na frente. Seguindo as mesmas o quê? Características. E outro aqui do lado também, seguindo as mesmas características. Aí se você olhar, ó, aí vem outro aqui na frente. Outro aqui. E aí todo o átomo está sendo circundado, ok? Então, ó, aí eu tenho aqui agora, ó, um átomo aqui tocando nele, um aqui tocando nele, um aqui na frente tocando nele, um aqui embaixo, um aqui em cima e o outro aqui do lado. Então eu tenho o número de coordenação desse átomo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um para baixo, outro para cima e 4 no entorno dele. Então, número de coordenação 6. NC igual a 6. Tranquilo? Essa aresta que nós chamamos, né? Nós chamamos ele de parâmetro de rede. O que é o parâmetro de rede? É a aresta da minha unidade, né? Da minha unidade na célula unitária, que vai corresponder nada menos do que, no caso do cubo, a minha aresta. Só que quantos parâmetros de rede nós temos em todas as unidades? Se ele é um cubo, então são 3, que é largura, comprimento e profundidade. Só que todos são iguais, porque é cubo, né? Então, se for cubo, vai ser todas iguais. Ok? Vamos lá. Cubo de corpo centrado. Agora não, porque está cubo de corpo centrado. Na verdade, é cubo simples, né? Mas tudo bem. O cubo de corpo centrado, então, gente, como eu falei, o número de coordenação é 6. Todos os átomos vizinhos a ele. Agora, gente, olha só. Como é que a gente deduziu isso? Como eu falei com vocês, ó. Eu tenho aqui um cubo, né? Com os átomos um do lado do outro, mas o núcleo está aqui, ó. Observe que a distância entre o núcleo e o outro núcleo nada mais é do que R e R. Por isso que a gente tem o que? O parâmetro de rede é igual a 2R. Aqui foi o fator de empacotamento, como a gente calculou, né? No final vai dar 0,52. Ficou claro no parâmetro? Fator de empacotamento atômico é o número de átomos vezes o volume atômico dividido pelo volume da célula unitária. Agora vamos ver aqui, ó, o cubo de corpo centrado. C. Vamos lá, gente, olha só. Vamos pegar aqui o cubo. Vamos pegar essa imagem, observe essa imagem, ó. Unir o cubo, os átomos, vocês estão percebendo aí? Átomo A, B, C. Eu posso mudar o ponteiro aqui para outra cor.
Pronto. Então, ó, vamos pegar aqui. Vamos analisar. Então, já vimos o cubo simples, né? Por que o cubo simples? Para a gente entender como é o cubo. O que é que nós precisamos deduzir, gente, ao analisar uma célula unitária? No cubo simples, nós percebemos que precisamos entender qual é a relação entre o raio atômico e no caso, meu parâmetro de rede, que nada mais é do que minha aresta, né? Então, na verdade, vamos utilizar os termos corretos agora: parâmetro de rede, raio atômico, volumes da célula unitária e volume atômico, certo? Então, o que é que nós temos? Qual é a relação que nós temos aqui, então, entre o raio e o parâmetro de rede principal, no caso aqui do cubo? No meu caso, deu 2 R's, que é a distância entre um núcleo e outro núcleo. Beleza, né? 2 R's por quê? De um núcleo até o final de um átomo é R. De um núcleo, do final do átomo até o núcleo é outro R. Então, por isso, 2 R's. Já no cubo de corpo centrado, vamos pensar nele aqui agora. Ó. O núcleo do meu átomo ele está aqui. O núcleo do meu outro átomo está aqui. Certo? Então, tem os núcleos aqui, aqui, aqui. Quem é o parâmetro de rede? É a distância entre um núcleo e outro. Então, aqui eu tenho A. Aqui também vai ser A. Porque eu estou falando de um cubo. Então, A é igual a A. E o A também vai ser aqui, ó. Também é A. Então, A em tudo. Mas, se você observar, entre esse núcleo e esse, os átomos não se tocam. Eles não se tocam. Então, eu não posso dizer que a distância que A é igual a 2 R's, como é no caso do cubo simples. E agora, como é que eu vou calcular? Aí é o problema. Então, nós vamos precisar agora deduzir como fazer isso aqui. Gente, olha só. O átomo não está se tocando na aresta, correto? Mas se você olhar, esse átomo aqui, ó, tem um átomo central. Ele toca nesse, ó. Ele toca nesse átomo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, se você olhar, é R. Esse átomo de cá, se aqui está tocando, significa que ele está tocando no de cá também, ó. Cada ponta. Então, aqui também, até ele vai ser R. Mas aqui dentro do centro, eu tenho um átomo inteiro. Que ele vai ser R até aqui. E vai ser R até aqui. Então, se você olhar, a distância entre esse núcleo e esse núcleo aqui, nada mais é do que 4R. Certo? Tudo bem aí? Ficou claro aí? E o que é isso aqui, esse 4R? Todo o cubo, gente, vamos para o nosso quadro. Nosso quadro aqui, ó. Todo cubo. Vamos desenhar um cubo aqui, tentar desenhar o máximo. Ele tem alguns parâmetros importantes no cubo, né? Eu tenho a aresta, que é a outra aresta também, que é A. Se eu pegar aqui e puxar, o A está em todos, né? O A também é esse Azinho aqui, ó, de profundidade. Mas existe alguns fatores importantes aqui que a gente não leva em consideração logo do início, mas depois é importante. Entre esse núcleo e esse, eu vou ter uma linha reta aqui, ó, que nós chamamos de Dzinho. Quem é esse Dzinho? Diagonal, ó, da face do cubo. E eu vou ter um outro parâmetro aqui importante. Deixa eu desenhar de novo para não embolar.
que pega, olha só, pega daqui até aqui, ó, passando por dentro do cubo. O que significa isso aqui? Nós chamamos isso de desão. Quem é desão? Diagonal do cubo. É a maior distância entre dois vértices. Então, a maior distância entre dois vértices é chamado de diagonal do cubo. É a linha reta mais comprida dentro de um cubo. E a diagonal da face é a distância entre dois vértices opostos. Pronto, então já tem aí. Então, se nós olharmos agora o que nós analisamos lá no cubo de corpo centrado, vamos voltar para ele. Vamos voltar para ele aqui. O que é que nós temos aqui? Ó? Vou apagar isso aqui para vocês pensarem um pouquinho aqui. Vamos lá, ó. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esse ponto se unindo a esse ponto, que aqui eu tenho esse ponto, certo? Opa, desculpe. Não é esse aqui, não. Ó, se você olhar aqui agora, a relação entre ele, ó, tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Se eu pegar aqui agora e descer, ó, e puxar para cá, o que que eu tenho? Aqui é A, aqui é Dzinho e aqui é Dzão. E aí, gente? Em geometria, vocês lembram como fazer esse cálculo? Unindo ali, ó. Unindo aqui todo mundo agora. Aqui é Dzinho. E aqui é A. Então, como é que a gente calcula isso aqui? Alguém lembra? Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado A ao quadrado? Isso, exatamente. Que é Pitágoras. Vai ser A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Alguém tem mais informação que possa ajudar a eliminar mais informações aqui nessa expressão? O que a gente pode mais fazer aí? Bora, gente. E aí? Qual informação a gente tem aqui em cima que pode ser usada na de baixo? Deixa eu perguntar a vocês aqui, quem é Dzinho? E aí? Voltaram a dormir de novo, foi? Dzinho vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado? Vai ser 2A ao quadrado? Isso. Então, A ao quadrado A. O que você tem que estar grudando, moço? A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, Dzinho ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Então, se a gente pegar aqui agora, substituindo, o que é que nós vamos ter? É igual ao que aqui? A quadrado mais 2A quadrado, não é isso? Isso. Dzão quadrado é igual a 3A quadrado. Mas mesmo assim ainda não me disse nada. Porque o que me interessa não é D, me interessa é raio. Só que aqui, ó, o cálculo que a gente fez, D é quem? 4R. Então, o que é que nós vamos ter aqui agora? Se eu substituir 4R
ao quadrado é igual a 3A quadrado. Então, neste caso, o que é que nós vamos ter? Aqui, ó, 16R quadrado é igual a 3A quadrado. Quem é A? Passando para lá, ó. 3A quadrado é igual a 16R quadrado. Então, A quadrado é igual a 16R quadrado sobre 3. Então, A é igual a raiz de 16R quadrado sobre 3. Fazendo aqui agora, o que nós vamos ter? A é igual a... Tira lá em cima, né? Vai dar 4R sobre raiz de 3. Fazendo a racionalização, A é igual a 4R raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor de A. Essa é a dedução. Tudo bem aí? Ah, mas para que eu quero saber isso, professor? Vamos lá, lembrando agora, vamos calcular o FEA. Qual o valor do FEA? FEA é 4, vamos voltar, né? Para não esquecer nunca. Volume do átomo vezes número de átomos dividido pelo volume da célula. Da célula. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Volume atômico é volume da esfera. Então, vai ser 4πr ao cubo sobre 3 vezes N dividido por volume celular, que é A ao cubo. A gente já sabe o valor de A. Então, 4πr ao cubo sobre 3 dividido por A é quem? Só para lembrar lá em cima. 4R ao cubo. 4R raiz ao cubo não, desculpa. Raiz de 3 sobre 3. Só que tudo isso é elevado ao cubo. E qual o valor de N? Aí agora a gente precisa deduzir. Vamos lá, olha só. Já sabemos fazer a relação. Agora precisa saber o quê? O número de átomos por célula. Observe. Já sabemos que aqui corresponde a 1/8. 1/8. Vezes 8 vai dar 1 átomo. É um átomo em cada vértice. E tem o que aqui dentro? Outro átomo inteiro. Então, no final, eu tenho 2 átomos. Então, eu tenho aqui 2 átomos por célula. Agora, podemos jogar lá no cálculo. Quantos átomos são aqui? N é igual a 2. Vamos lá agora, ó. Fazendo o cálculo, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. Como é que vai dar aqui, gente? 4πr ao cubo sobre 3 vezes 2 dividido por aqui 4 ao cubo vai dar quanto? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. R ao cubo. Raiz de 3 ao cubo vai dar 3 raiz de 3 sobre 3. Vamos facilitar a vida, né? Fazer o mínimo de cálculo possível. Esse corta com esse. Esse corta com esse. Esse daqui corta com esse. Só que aqui fica o quê? 4 por 4 dá 1. 64 por 4 vai dar 16. E o 16 pode cortar pelo 2, que aqui no caso vai dar o quê? 8. Repetindo agora, todo mundo está entendendo aí. Eu estou indo muito rápido, gente. Estou tentando ir bem devagarinho para vocês compreenderem. PE é igual
Quem sobrou aqui? Em cima, π. Rapaz, não tô passando em você. O que é que você tem? Π sobre 3 em cima. Professor, Oi. na linha de cima ali, quando você botou todo mundo ao cubo, acho que tu deixou o 3, tu não transformou em 27, não. O qual 3? Ou foi, É desculpa. 3 ao cubo. É, o 3 ao cubo, eu esqueci. Desse aqui de baixo, né? Isso. Ah, então aqui, o resto, na verdade, aqui é 27. Esse aqui. Esse aqui eu realmente não transformei, não. Então aqui vai dar 27. Que você elimina o 3, né? Elimina 3 aqui. Sobra 9. Pode eliminar esse 3 aqui também. Não é isso? 9 por 3 sobra Isso. quanto aqui? 3 no final. Então aqui a gente já elimina esse daqui. Vai dar π. Π sobre 1. E o de cá de baixo sobrou o quê? 8 raiz de 3 sobre 3. No final aqui, o que, é que a gente vai ter? Né? Vai dar π vezes 8. Oh, não, desculpa. Vezes 3 sobre 8 raiz de 3. Não é isso? Se quiser fazer expansão e iniciação, tudo bem, mas ele pode fazer direto, né? Então vai dar π vezes 3 dividido por 8 vezes raiz de 3. Então vamos lá. 3,14 vezes 3 vai dar 9,42. E 8 vezes aqui raiz de 3. Ou não, peraí que essa calculadora não funciona assim, não. Ou não. Não funciona assim. Vai dar 3 raiz vezes 8. Não é isso? Então deu 13,8564. Dividindo agora 9,42 dividido por 13,8564, né? Tá bom demais? Nós vamos ter 0,68, né? Aproximadamente. Então, final aqui igual a 0,68. Professor, o que isso quer dizer? Que eu tenho 68% ocupado. Meu ponto está muito ruim. Ocupado. Deu para entender aí? Então, aí eu pergunto a vocês, qual dos dois cubos tem maior célula, qual das duas células unitárias tem maior fator de empacotamento? É a simples ou a CCC? A CCC. CCC. Então, cubo de corpo centrado tem maior fator de empacotamento em relação a cubo simples. Aí eu pergunto a vocês, o metal ele vai ter mais interesse em se organizar, os átomos do metal, se organizar na forma cubo simples ou na cubo de corpo centrado? Cubo de corpo centrado, que vai ocupar menor espaço possível. Isso influencia em quê? Ou a gente vai ver mais adiante, que influencia na densidade, em vários outros fatores. Propriedades de um modo geral. Beleza, gente? Ficou claro aí? Para a gente encerrar por hoje? Ficou. Flávio, só me tira uma dúvida. Pode falar. Quanto mais empacotado os átomos ficam, melhor fica a sua capacidade de transmitir eletricidade e calor, né? Também, aí tem essa característica. Mas o principal é o quê? É a organização desse material. Principalmente, o que acontece? Dilatação do volume e resistência à pancada. Se você pegar, dar uma pancada num cubo simples, o que acontece? Como ele tem muito espaço vazio, ele vai sofrer essa pancada mais facilmente. E dependendo de onde você estiver dando a pancada. Se você dá uma pancada no cubo de corpo centrado, ele é mais resistente à pancada. Então você vai dar uma pancada nele
E dependendo de onde você der, ele vai resistir ainda mais. Por exemplo, aqui, ó, só para a gente finalizar por agora. Se eu der uma pancada, que a gente vai ver mais adiante. Se eu der uma pancada aqui, nesse átomo aqui, tá vendo? Especificamente inclinado, ele vai ter outro átomo aqui sofrendo, recebendo a pancada também. Então ele vai ser mais resistente nesse local. Se eu der uma pancada lateral aqui agora nessa direção, aí eu vou conseguir deformar mais facilmente, porque existe um espaço vazio ali. Você entendeu? Sim, sim, compreendi. Isso. E aí tem outros fatores também, né? Favorece a condutividade naquela região. É muita coisa mesmo. Densidade, a gente vai ver mais adiante que tem tudo a ver com a densidade também. Porque a densidade de um material, quanto mais denso for o material, a gente chama aquela ideia, mais pesado, isso é ruim, né? Dependendo do que a gente estiver trabalhando. O que é que hoje buscamos na computação? Notebooks cada vez mais leve. E se você você utiliza um material com elevada densidade, dependendo da estrutura organizacional, você está diminuindo o preço do seu produto. Entendeu? Então, gente, ó, por hoje é só. Vou pedir